A falha de San Andreas, um dos sistemas de falhas tectônicas mais conhecidos do mundo, é marcada por uma linha verde distinta que se estende por aproximadamente 1.287 km. Esta falha geológica se estende desde o Mar de Salton, localizado no sul, atravessando tanto a região costeira quanto o interior da Califórnia, até o norte do estado. Reconhecida por sua capacidade de dividir a Califórnia em duas partes distintas, a falha de San Andreas é infame por sua propensão a gerar terremotos de grande magnitude. Esses eventos sísmicos frequentemente devastadores são uma fonte constante de preocupação tanto para o governo dos Estados Unidos quanto para a população da Califórnia, mantendo-os em um estado de vigilância e preparação contínua. Descobertas recentes sugerem um evento ainda mais grave no horizonte, quando ocorrerá a próxima ruptura na falha de San Andreas. Cientistas estão trabalhando incansavelmente para desenvolver estratégias e soluções antes que um grande evento sísmico aconteça. Junte-se a nós enquanto exploramos os sinais alarmantes de que a falha de San Andreas está prestes a se romper e o que isso significa para a Califórnia e o mundo. Para os californianos, a falha de San Andreas evoca imagens de terremotos devastadores. É uma rachadura massiva no oeste da América do Norte, do Golfo da Califórnia ao norte até São Francisco, estendendo-se para noroeste por mais de 1.287 km. A atividade geológica contínua próxima à sua base resulta em terremotos frequentes, o que torna a falha de San Andreas tão temida. O terremoto de 1906 ainda assombra os americanos, 5 anos após um terremoto menor em 1989. Uma das maiores falhas secundárias de San Andreas rompeu nos subúrbios de Los Angeles. Embora a linha da falha não tenha passado pelas cidades afetadas, a devastação foi significativa. Alguns vilarejos na linha da falha são vulneráveis a terremotos. Vamos analisar como a rachadura de San Andreas está prestes a causar o maior tsunami da história. Todos na Califórnia ficaram preocupados quando Thomas Jordan, diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, alertou sobre o estado catastrófico da falha de San Andreas. Ele afirmou que a linha da falha está crítica e pode causar um terremoto catastrófico. Esse novo aviso preocupou ainda mais os californianos. Thomas afirmou que a falha no sul da Califórnia parece carregada e pronta para rachar. Um terremoto de magnitude 7.9 ocorreu em 1857, estendendo-se por cerca de 298 quilômetros entre o condado de Monterey e as montanhas de San Gabriel, perto de Los Angeles. O sistema de falhas de San Andreas está sob crescente tensão devido a um período prolongado de inatividade. Durante a Conferência Nacional de Sismologia realizada em Long Beach, foi emitido um aviso elevando o nível de alerta e provocando discussões sobre o momento e a gravidade do próximo terremoto. Os residentes da Califórnia têm motivos para se preocupar com a falha de San Andreas. Na fronteira tectônica crucial, a placa do Pacífico desloca-se lentamente em direção ao noroeste em comparação com a placa norte-americana. Espera-se que essa movimentação alivie aproximadamente 5 metros de deslocamento da placa a cada século, mas o acúmulo de tensão persiste há quase 100 anos. Thomas Jordan, diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, alertou que a falha parece crítica e um grande terremoto pode ser iminente. Este segmento da falha de San Andreas não é o único. Devido a um terremoto, o condado de San Bernardino, a sudeste, no Cajun Pass, não se deslocou desde um terremoto em 1812. Geólogos descobriram que a placa do Pacífico está se movendo para o noroeste da placa norte-americana, agravando a questão. Jordan recomenda que a Califórnia se prepare para um terremoto de magnitude 8. Ele reconheceu os esforços de Los Angeles em implementar melhorias sísmicas em edifícios de apartamentos e estruturas de concreto. Sugere-se que o condado de San Bernardino e outros municípios adotem medidas semelhantes para se prepararem para terremotos. O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, tem se dedicado intensamente a planejar para o pior cenário de um terremoto. Thomas Jordan destacou as iniciativas de Garcetti na implementação de reformas sísmicas em construções residenciais e comerciais. Jordan expressou admiração pelo sucesso dessas medidas, observando a dificuldade política de tais ajustes. Apesar desses esforços, a Califórnia permanece despreparada e enfrenta uma das suas piores calamidades naturais com a ruptura da falha de San Andreas. De acordo com o USGS, um terremoto de magnitude 7.8 na falha sul de San Andreas pode causar 50 mil feridos,
danos de 200 bilhões de dólares e interrupções de longo prazo. Os residentes de várias cidades da região poderiam sentir este tremendo terremoto por aproximadamente 2 minutos. O Vale de San Gabriel e o leste de Los Angeles, onde sedimentos amplificam as ondas de tremor, podem experimentar um tremor significativo. O sistema de esgoto pode ficar inoperante por meses, causando 10 mil mortes. É crucial se preparar adequadamente para cenários extremos. Uma das principais tarefas é fortalecer o aqueduto de Los Angeles e aprimorar os sistemas de telecomunicações visando a segurança. A Califórnia necessita tomar medidas urgentes para minimizar os impactos e o número de fatalidades em caso de um grande desastre. O terremoto de Fort Tejon em 1857 é um lembrete sombrio do potencial destrutivo da falha de San Andreas. Esse terremoto de magnitude 7.9, que teve início no condado de Monterey e se estendeu ao sul até o Cajon Pass em San Bernardino, passando por Fort Tejon, é notório por ter causado a liquefação do solo e arrancado árvores em Stockton, durando entre 1 a 3 minutos. Mesmo estando a aproximadamente 48 quilômetros do centro de Los Angeles, a cidade não está imune aos efeitos da falha de San Andreas devido à sua proximidade. Um terremoto significativo poderia causar danos severos na região. Thomas Jordan e sua equipe desenvolveram simulações para ilustrar os efeitos potenciais de terremotos significativos na Califórnia. Uma dessas simulações demonstrou o impacto de um terremoto de magnitude 7.8 estendendo-se do mar de Salton até as montanhas de San Gabriel, enfocando como as ondas sísmicas afetariam Los Angeles. Outra simulação representou a terra tremendo desde o condado de San Diego até Barstow. Além disso, o Centro de Terremotos do Sul da Califórnia realizou uma simulação em 2010 usando um supercomputador de um terremoto de magnitude 8 na falha de San Andreas. Essa simulação replicou o terremoto de 1857, mas indicou um impacto mais intenso devido ao solo macio que amplifica as vibrações. As bacias de Los Angeles e San Fernando foram identificadas como áreas particularmente vulneráveis. Jordan destacou a extensão e duração significativas do tremor nas bacias sedimentares, incluindo o Vale de San Fernando, a bacia de Los Angeles e San Bernardino, resultando em tremores prolongados em Los Angeles. A simulação de placas tectônicas indica que a falha de San Andreas é o ponto de separação entre as placas tectônicas do Pacífico Norte e da América do Norte. Esta falha, caracterizada como de deslizamento lateral, ocorre devido ao movimento da placa do Pacífico Norte deslocando-se para o norte em relação à placa da América do Norte. No início do século XX, foi observado que as placas se moviam entre 4 e 6 centímetros por ano, enquanto a média em períodos geológicos mais longos foi de aproximadamente 1 centímetro por ano. Considerando essa atividade tectônica contínua, a ocorrência de um grande terremoto é considerada provável. A falha de San Andreas vai além de ser uma simples fissura na crosta terrestre, sendo visível em diversas regiões da Califórnia. Embora em algumas áreas a falha esteja oculta por vegetação densa e depósitos aluviais, e em outras não tenha se movido por anos, sua presença é notável em cidades como Los Angeles e San Bernardino. As estradas atravessam montanhas formadas por rochas finas e pulverizadas, resultado do movimento contínuo das placas tectônicas. A falha de San Andreas é um exemplo fascinante da dinâmica da Terra e suas complexidades geológicas. Com cerca de 30 milhões de anos, essa falha é uma junção geológica onde diferentes tipos de rochas originárias de locais distintos foram reunidas devido ao movimento e à colisão das placas tectônicas. Um exemplo impressionante é o bloco de granito seleniano no centro-norte da Califórnia, que originalmente veio do sul do estado. Outro exemplo são os vulcões de Nino no condado de Los Angeles, que representam uma parte de um complexo vulcânico que se estende até 322 quilômetros a sudeste no condado de Monterey. Essas características tornam a falha de San Andreas não apenas uma maravilha geológica, mas também um testemunho da atividade tectônica contínua e da beleza inerente da natureza. Estendendo-se geograficamente além do norte do México, há diversos mitos sobre a falha de San Andreas, especialmente em relação à sua capacidade de causar terremotos de grandes magnitudes. Embora a falha seja capaz de gerar terremotos significativos, a ideia de que ela poderia causar um megaterremoto de magnitude 10 ou superior é infundada e pertence aos filmes de ficção científica. Cientistas afirmam que não há falhas terrestres longas o suficiente para gerar um terremoto dessa magnitude.
A própria falha de San Andreas, com seus quase 100.400 km de extensão, não é exceção. O tamanho de uma falha é um fator determinante na magnitude dos terremotos que ela pode causar. Falhas maiores têm potencial para gerar terremotos mais fortes. Como exemplo, o maior terremoto já registrado, de magnitude 9.5, ocorreu no Chile em uma falha com quase 1.600 km de comprimento, mostrando que mesmo falhas maiores do que a de San Andreas não chegam a produzir terremotos de magnitude 10. A previsão de terremotos continua sendo um desafio significativo para os cientistas. Embora haja um esforço contínuo para desenvolver métodos de previsão, ainda não existe uma maneira confiável de prever quando, onde e com que magnitude um terremoto ocorrerá, especialmente no caso da falha de San Andreas, que é imprevisível. A região da Baía de São Francisco e o sul da Califórnia, que estão próximos à falha, enfrentam um risco considerável de um grande terremoto, com estimativas de 60% de chance de ocorrer nas próximas 3 décadas. E caso isso aconteça em algum momento nos próximos anos, será acompanhado por um tsunami que pode devastar cidades costeiras de toda a região. Entretanto, avanços foram feitos na previsão do movimento do solo durante terremotos, o que é crucial para engenheiros e desenvolvedores de códigos de construção, permitindo a criação de estruturas mais resistentes a terremotos. Apesar dos riscos associados à falha de San Andreas, ela também oferece oportunidades para atividades ao ar livre, como acampamentos, observação de pássaros e coleta de rochas, em meio a paisagens naturais impressionantes. A história da falha inclui terremotos notáveis, como o de Fort Tejon em 1857 e o de São Francisco em 1906, ambos com efeitos devastadores. O terremoto de Fort Tejon, com epicentro em Parkfield, foi sentido em todo o sul da Califórnia e teve uma magnitude comparável à de São Francisco em 1906. Estudos contínuos da falha ajudam os cientistas a compreender melhor seu comportamento, o que é essencial para se preparar para futuros terremotos. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.